Às vezes, o universo não sussurra, atira o passado sua cara quando menos espera, e, nesse embate, percebe exatamente o quanto já percorreu, ou o quanto ainda carrega. Ex-marido ostenta a noiva, sem saber que o novo namorado da ex-mulher é um bilionário. Natalie Carter nunca imaginou que voltaria a encontrar o ex-marido, Brandon Walsh, especialmente em circunstâncias tão extraordinárias. Da última vez que se viram, tinham assinado os papéis do divórcio e afastado-se numa névoa de mágoa e ressentimento. Agora, 2 anos depois, ele exibia a deslumbrante noiva, Vanessa Green, num evento de caridade de alto perfil, completamente alheio ao segredo por trás do novo namorado de Natalie, Damien Westwold. O que Brandon não sabia era que Damien não era apenas outro filantropo humilde. Ele era um bilionário com imenso poder e influência, pronto para levar Natalie a uma vida de luxo que ela nunca ousara sonhar. Prepare-se para uma montanha-russa de vingança, escândalo e redenção agridoce. A chuva batia contra as janelas de um café acolhedor na East 78 TH Street enquanto Natalie Carter sorvia o seu cappuccino. Era uma tarde invulgarmente fria para o início de maio em São Francisco, e o Clara's Table estava repleto de pessoas à procura de abrigo da tempestade. Natalie, vestida com uma simples blusa azul marinho e jeans gastos, sentia uma estranha mistura de paz e inquietação persistente. Apenas 1 ano antes, não conseguiria imaginar-se ali, calma e composta, depois da tempestade emocional do divórcio. Os pensamentos dela voltaram ao dia em que ela e Brandon finalizaram a separação. Houve gritos, lágrimas e acusações amargas. A raiva e o arrependimento pairavam pesados no ar. Tinham começado como namorados na faculdade, tão certos de que o amor podia conquistar tudo. Mas, com o tempo, a ambição de Brandon transformou-se em competitividade implacável, e a esperança de Natalie num parceiro de apoio desfez-se sob as críticas incessantes dele. Discutiam constantemente sobre dinheiro, estilo de vida e futuro. Eventualmente, as fraturas tornaram-se fissuras largas e irreparáveis. Uma buzina estridente na rua trouxe-a de volta ao presente. Instintivamente, ela olhou para o telefone. Damien Westwold, o homem com quem estava a sair há 2 meses, prometera encontrá-la depois da reunião do conselho. De lá, iriam para a inauguração de uma galeria de arte organizada pela sua querida amiga, a Mamira Lin, uma curadora em ascensão. Aquela voz cautelosa dentro dela avisava para não criar expectativas, mas Damien nunca lhe dera motivo para duvidar dele. Era atencioso, respeitoso e, surpreendentemente, modesto para um homem cuja generosidade silenciosa tantas vezes a deixava sem palavras. Nesse momento, o sino por cima da porta do café tilintou. Natalie ergueu o olhar, esperando ver Damien. Em vez disso, o coração quase parou. Brandon Walsh entrou, sacudindo a água do chapéu de chuva. Não tinha mudado muito, ainda alto, ainda confiante, ainda com aquele leve toque de arrogância na forma como varria a sala com o olhar. O estômago dela apertou. Um velho aperto familiar agitou-se dentro dela. Pensou em esconder-se atrás da chávena de café, mas já era tarde demais. Ele tinha a visto. Natalie, disse ele, aproximando-se da mesa com curiosidade cautelosa. Uau! Há quanto tempo! Brandon vestia um fato cinzento escuro que provavelmente custava tanto quanto um mês de renda no bairro da Marina. O cabelo, antes despenteado e juvenil, agora estava cuidadosamente arranjado. Parecia a cada centímetro o sucesso corporativo que sempre quisera ser. Ele lançou um olhar à cadeira em frente dela e, sem pedir, puxou-a e sentou-se, ignorando a pequena fila de clientes à espera. Típico Brandon, tinha sempre de ser o centro das atenções. Sim, já passou algum tempo, disse Natalie, tentando manter a voz firme. Apesar dos esforços, as mãos tremiam ligeiramente. Ela pousou a chávena de café no pires para disfarçar. Era surreal vê-lo novamente, num momento tão inesperado. Por um breve instante, perguntou-se o que a vida teria feito com ele ultimamente. Depois vieram as memórias, as discussões, as brigas amargas que levaram à separação, as acusações intermináveis sobre quem ganhava mais, quem apoiava quem cedia mais. Respirou fundo. Não ia deixar que aquelas memórias a abalassem. Estás com boa aparência, disse Brandon, recostando-se casualmente. Ouvi dizer que voltaste para a cidade. Como tens estado? Tentou sorrir, mas saiu-lhe forçado. Eles já não eram as mesmas pessoas que um dia partilharam uma vida. Tenho estado bem, respondeu Natalie. Um dia de cada vez. E tu? Atarefado como sempre. Acabei de ter uma reunião com um cliente aqui perto, disse ele, tamborilando os dedos no tampo da mesa. Depois fez uma pausa. Ouve, eu sei que as coisas não acabaram bem.
Nathalie preparou-se para um comentário sarcástico, uma provocação amarga. Mas, em vez disso, ele pigarreou e apanhou um guardanapo, limpando uma mancha inexistente na mesa. Estava a ganhar tempo. Talvez, apenas talvez, houvesse um lampejo de culpa nos olhos dele. Mas espero que estejas bem, disse finalmente. Estou, respondeu ela suavemente. Não sabia se era totalmente verdade ou se apenas queria que fosse. A sério, estou bem. Nesse momento, a porta do café abriu-se de novo, deixando entrar uma lufada de vento e um chuvisco leve. O coração de Nathalie acelerou. Damen entrou, percorrendo a sala com o olhar. Alto, composto, vestia um blazer azul marinho à medida e calças a condizer, destacando-se com naturalidade. Quando a viu, um sorriso caloroso espalhou-se pelo rosto dele. Brandon seguiu o olhar dela, franzindo ligeiramente a testa. A confusão deu lugar a algo mais frio, calculista. Nathalie, disse Damen, aproximando-se com uma presença calma e segura. Desculpa o atraso, a reunião demorou. Damen, sempre composto, estendeu a mão para Brandon. Muito prazer, disse com elegância contida. Brandon apertou-a, mas com visível rigidez. Igualmente, respondeu. Soou educado, mas os olhos traíam outra coisa. Percorreram Damen de alto a baixo, medindo como quem avalia um rival. Algo de primitivo passou entre eles, respeito, ciúme, desafio. Nathalie não sabia dizer, mas sentiu-o nos ossos. Bem, tenho de ir, acrescentou Brandon abruptamente. Tenho de ir buscar a Vanessa. Nathalie sentiu um aperto ao ouvir o nome. Lembrava-se vagamente de Brandon mencionar uma colega chamada Vanessa no último ano do casamento. Alguém que ele parecia admirar, talvez até demais. Ou talvez fosse apenas insegurança dela. Mas, se fosse só imaginação, por que é que ainda doía como uma verdade não dita? De qualquer forma, a menção dela despertou algo afiado por baixo da superfície. Brandon estava noivo, ao que parecia. Nathalie escondeu as emoções com a expressão neutra que usará tantas vezes no último ano de casamento. Encaixava-lhe como uma segunda pele. Foi bom encontrar-te, Nathalie, disse Brandon, e depois acenou para Damen. E foi um prazer conhecê-lo, Sr. Westwall. Talvez nos voltemos a cruzar. Damen esboçou um sorriso controlado. Talvez. Disse. Com isso, Brandon saiu do café, deixando atrás de si um rasto tênue de perfume caro e uma nuvem de perguntas sem resposta. Nathalie inspirou devagar, o aroma despertando uma memória. Ela não queria. Damen puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Nathalie, pousando cuidadosamente a mão sobre a dela. Estás bem? Perguntou suavemente. Nathalie forçou um sorriso, determinada a não deixar o encontro abalá-la. Estou bem, murmurou. Só fiquei surpreendida, só isso. Ele apertou-lhe a mão com delicadeza. Se ele alguma vez te incomodar, ou se precisares de espaço, eu trato disso. Não havia bravata na voz dele, apenas uma determinação silenciosa. Não, está tudo bem, respondeu rapidamente. Já o ultrapassei, pelo menos acho que sim. Soltou um suspiro, tentando ignorar a forma como a presença de Brandon ainda lhe apertava o peito, não por saudade, mas pela dor familiar de ter amado alguém que nunca viu verdadeiramente. Vamos só para a galeria, disse, levantando-se. A Amir está à nossa espera. Damen acenou, levantando-se também e ajudando-a com o casaco, como o cavalheiro que sempre fora. Quando voltaram a sair para a rua molhada pela chuva, Nathalie percebeu que Brandon a tinha deixado com um turbilhão de emoções que ainda não estava pronta para desembrulhar. Dentro dela, agitava-se uma tempestade de pensamentos. O que ela não sabia era que aquele encontro inesperado era apenas o início de uma teia complicada prestes a desenrolar-se. Uma teia que colocaria velhos ressentimentos contra novas esperanças e revelaria um segredo tão chocante que ninguém sairia ileso. 2 dias depois, Nathalie encontrava-se num canto ensolarado do seu apartamento, folheando velhos álbuns de fotografias que tinha guardado após o divórcio. Não sabia bem por que escolher aquele momento para revisitar essas memórias. Talvez ver Brandon tivesse despertado algo profundo, uma onda de nostalgia doce e amarga. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Amamir Alim. Viste o artigo no Chronicle sobre a festa de noivado do Brandon? Aparentemente vai ser enorme, tipo coisa de página social. Estás bem? Ela respondeu rapidamente. Estou bem, só um pouco surpreendida por nos termos cruzado ontem. A Mamira respondeu com uma série de emojis chocados, seguida de: ele está mesmo a mostrar a Vanessa. Dizem que ela vem de uma família importante.
Parece que vão fazer um evento absurdamente extravagante no próximo mês. Se precisares de reforços, sabes que estou contigo. Nathalie soltou um suspiro profundo. Então era isso. Brandon, sempre obcecado por status, estava a transformar o novo noivado num espetáculo social. Sentiu um pequeno aperto que não soube identificar, talvez mágoa. Um dia, eles tinham falado sobre renovar os votos no 10º aniversário, algo íntimo, real, só com família e amigos próximos. Esse sonho tinha se desfeito, substituído agora pela celebração cintilante com outra pessoa. Virou outra página do álbum. Lá estava, uma foto dos tempos de faculdade. Brandon, cabelo despenteado e olhos brilhantes, a abraçá-la em frente ao dormitório. Aquela versão mais jovem deles parecia tão cheia de esperança, tão certa de que teriam para sempre. Como é que tudo tinha corrido tão mal? Pousou a fotografia de lado, recusando-se a entrar em espiral. A vida tinha mudado desde o divórcio. Já não era aquela versão de si mesma. Tinha o seu próprio ateliê de arquitetura agora, Carter Design Studio, e mantiveram o apelido Carter, sobretudo porque o negócio estava legalmente registrado com ele muito antes do casamento ruir. Construiu uma pequena, mas promissora, lista de clientes. E depois havia Damian. Ele tinha entrado na sua vida como uma lufada de ar fresco. Pensou nos olhos bondosos e na presença tranquila dele. Tinham se conhecido num gala de caridade para a qual a Mamira a arrastara meses antes. Ele tinha sido apresentado discretamente como um doador filantrópico, alguém que mantinha um perfil baixo apesar da generosidade para causas sociais. Ligaram-se de imediato, unindo-se pelo amor à arte, à arquitetura e às viagens. Ouvirá apenas vagas insinuações sobre a extensão da sua riqueza, algo sobre uma grande herança do avô, uma participação no império tecnológico, mas Damen raramente falava sobre dinheiro. Quando a convidou para sair pela primeira vez, Nathalie hesitou, sem saber se estava pronta para algo sério. Mas havia algo em Damian que a fazia sentir-se segura, a confiança com ele surgira com facilidade. Desde então, vinham construindo a relação discretamente. O telemóvel apitou de novo, afastando-a da névoa das memórias. Desta vez, era uma mensagem do próprio Damian. Jantar hoje? Ou posso passar pelo teu ateliê e depois vamos beber um copo? Nathalie sorriu para o ecrã, um calor suave espalhando-se pelo corpo. Escreveu de volta. Jantar parece perfeito. Vou para o ateliê por umas horas, mas estarei livre por volta das 18 horas. Vemo-nos então. Fechou delicadamente o álbum e voltou a guardá-lo na caixa empoeirada, enterrando no fundo do armário, talvez um ato simbólico, na esperança de guardar ali também a bagagem emocional. A grande festa de noivado de Brandon e Vanessa seria, sem dúvida, o assunto das rodas sociais, mas Nathalie tinha sua própria vida agora, a sua própria história para escrever. Ainda assim, algo lhe roía por dentro, uma estranha intuição de que o seu caminho com Brandon não estava terminado, que o ex-marido que tentará deixar no passado poderia regressar em força, trazendo drama no seu encalço. Queres mesmo? Perguntou, o coração a acelerar. Não era apenas o convite, mas o que ele significava. A linha entre o mundo dele e o dela estava prestes a desfocar-se. Tinham saído juntos durante alguns meses e as coisas estavam a tornar-se mais fortes, mas conhecer o círculo íntimo dele parecia um passo grande, especialmente quando incluía, provavelmente, executivos influentes, dignitários e influencers. Será que a viriam como uma estranha? Será que ela própria se veria assim? Damian acenou, pousando o guardanapo na mesa. Não quero pressionar-te, mas há uma angariação de fundos na próxima semana. Gostava que viesses, que estivesses ao meu lado, se estiveres de acordo. Sustentou o olhar dela com intensidade calma, como se, em silêncio, a assegurasse de que ela pertencia ali. Um turbilhão de emoções agitou-se nela, entusiasmo, curiosidade e um toque de nervosismo. Claro, respondeu baixinho. Seria uma honra. O rosto de Damen iluminou-se com calor. Estendeu a mão e acariciou-lhe os nós dos dedos com o polegar. Obrigado. Fico mesmo feliz por te ter na minha vida, Nathalie. Ela sorriu, mas parte do seu coração doía, da melhor forma possível, como se estivesse a sarar mais rápido do que conseguia compreender. Demoraram-se sobre a sobremesa, um delicado bolo de chocolate sem farinha, conversando sobre coisas leves, livros preferidos, memórias de infância, sonhos de viagem. Nathalie sentia-se suspensa num estado tranquilo de contentamento, aquecida pela possibilidade de um novo capítulo pela frente. Pela primeira vez, o futuro não parecia algo contra o qual tivesse de se preparar, parecia algo que podia alcançar.
O nome de Brandon pairou, não dito, entre eles, mas ela não sentiu necessidade de o trazer à conversa. Aquela noite pertencia a Damian. A paz. A esperança. Quando terminaram, o bistrô já começava a fechar. Eu levo-te a casa, disse Damian, conduzindo-a até um elegante sedã preto que os esperava no passeio. Lembrou-se da primeira vez que ele aparecerá com um motorista privado, ela insistira em apanhar um táxi, porque a ideia de chegar num carro com chofer lhe parecia demasiado indulgente. Com o tempo, habituara-se ao estilo de vida dele, mesmo que ainda preferisse pagar as suas próprias despesas sempre que podia. No carro, o braço de Damien passou-lhe pelos ombros, e ela encostou-se a ele, relaxada. Fechou os olhos, deixando o suave brilho das luzes da cidade dançar pelas janelas. Enquanto percorriam as ruas de São Francisco, o zumbido do motor embalou-a numa calma e pacífica deriva. Naquele momento, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, a sua vida estivesse finalmente a avançar, livre do desgosto que em tempos a consumira. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas altas do ateliê de arquitetura de Nathalie. Sentada à sua mesa de desenho, finalizava cuidadosamente os esboços para o projeto do Hotel Boutique. Traços de lápis curvavam-se em linhas elegantes, formando arcos e formas que refletiam a sua visão de um interior moderno, mas acolhedor. O toque agudo do telefone de secretária arrancou-a do fluxo criativo. Nathalie Carter, Carter Design Studio, atendeu, colocando o lápis atrás da orelha. Nathalie, sou eu, a voz animada de Amamira soou. Não vais acreditar nisto. Nathalie endireitou-se na cadeira. O quê? Acabei de ouvir de uma colega no Chronicle que o Brandon e a Vanessa vão dar a festa de noivado no Four Seasons na próxima semana. E adivinha? Pelos vistos, estão a convidar toda a gente do vosso antigo círculo, amigos, conhecidos, até alguns dos teus antigos clientes. O estômago de Nathalie revirou-se. Por que é que me iam convidar? Perguntou. Pois, é essa parte estranha, respondeu Amamira. Dizem que o Brandon não queria que fosses, mas a Vanessa insistiu. Contou ao Chronicle que quer um futuro harmonioso, ou talvez só queira exibir-se um pouco. Amamira fez uma pausa, depois suavizou o tom. Eu sei que provavelmente já não te importas, mas achei que devia saber, caso te chegue um convite. Nathalie soltou um longo suspiro. Não esperava que o noivado de Brandon fosse tão público, mas, conhecendo a sua obsessão com aparências, não ficou surpreendida. Obrigada pelo aviso, disse. Se receber o convite, vou pensar muito bem antes de decidir. Só te lembro, acrescentou Amamira, que não lhes deves nada. Nathalie sorriu levemente com aquilo. E o Damian, como está? Ao ouvi-lo mencionado, os lábios dela curvaram-se num sorriso. Está bem. Na verdade, quer apresentar-me ao seu círculo, numa angariação de fundo chique, na próxima semana. Amamira soltou uma gargalhada. Semana importante para ti, hein? Antes tudo que eu. Mas a sério, fico muito feliz por ti. E se precisares de uma acompanhante para o fiasco do Brandon, ou de uma guarda-costas, conta comigo. Terminaram a chamada e Nathalie ficou a olhar para o telefone por um instante, os pensamentos a turbilhonar. Tinha certeza de que o evento de Brandon seria um brilhante desfile de alta sociedade e de poder, uma celebração de riqueza, influência e sorrisos ensaiados. Lembrou-se de Vanessa Green, vinha de uma antiga família abastada de Boston, e dizia-se que era uma advogada corporativa afiada. Provavelmente, Brandon via nela a combinação perfeita, interesse romântico e vantagem estratégica. Naquela tarde, um estafeta chegou ao apartamento de Nathalie com um grande envelope creme, em relevo dourado. O seu pulso acelerou, um arrepio percorreu-lhe a espinha, apesar da chávena de chá quente nas mãos. Havia algo no peso do envelope que soava a presságio. O remetente lia-se, Mr. Brandon Walsh e Miss Vanessa Green. Ela suspirou. Os rumores eram verdadeiros, tinham mesmo convidado-a. No interior, o convite era espesso, brilhante e inconfundivelmente extravagante, com todos os detalhes da soirée no Four Seasons. Nathalie voltou a colocá-lo no envelope, indecisa entre atirá-lo para o lixo ou escondê-lo no fundo de uma gaveta. Parecia demasiado ostensivo para ignorar e demasiado insultuoso para reconhecer. Parte dela suspeitava que era um movimento calculado de Vanessa, ou para parecer magnânima, ou para exibir a sua ascensão social. Ou talvez algo mais insidioso, uma mensagem subtil: és bem-vinda para assistir ao que perdeste. Mais tarde, já instalada no sofá, com uma manta sobre o colo, Nathalie olhou novamente para o convite. Decidiu que iria falar com Damian, ouvir a sua perspectiva, talvez simplesmente ignorassem.
Mas o envelope continuava em cima da mesa de centro, como um desafio, uma provocação brilhante em letras cursivas. Não tinha vontade de ver Brandon exibir a noiva num salão de baile, nem de assistir a brindes de champanhe no mesmo espaço onde ainda poderia ser vista como um fantasma. E, no entanto, uma voz interior sussurrava que talvez, só talvez, fosse fortalecedor entrar lá por seus próprios termos, com alguém que a valorizava, para lhes mostrar que já não era a mulher quebrada que Brandon deixará para trás, mas sim alguém que tinha renascido das cinzas do passado, não amarga, mas melhor. Pegou no telefone e ligou a Damian. Ele atendeu ao segundo toque. Nathalie, saudou ele. Estava mesmo a pensar em ti. Bem, disse ela, com um toque de ironia na voz. Recebi algo interessante. Oh, Nathalie expirou. Um convite para a soirée de noivado do Brandon. Do outro lado, Damian fez uma pausa. E como te sentes em relação a isso? Enroscada no canto do sofá, abraçando a almofada com mais força, ela respondeu. Nathalie estava diante do espelho na penthouse de Damian, uma casa elegante e espaçosa com vista para Bay Bridge. O horizonte brilhava ao longe, um mosaico cintilante de luz e possibilidade. Usava um vestido de noite verde esmeralda, justo no corpo na medida certa. A mamira tinha ido lá mais cedo para ajudar a apanhar o cabelo num coque solto e suave. Agora, ao olhar para o seu reflexo, via algo que não via há muito tempo, confiança serena. Não tinha certeza de a sentir plenamente, mas, pelo menos, tinha o aspecto. Damian, ajustando as abotoaduras, aproximou-se dela. Estás deslumbrante, murmurou, pousando um beijo suave na têmpora. Pronta? Tão pronta quanto estarei, respondeu ela, com um leve sorriso. Ainda não sei quem vai estar lá. Damian fez uma pausa. Vai ser um misto, filantropos, investidores e algumas celebridades que apoiam a fundação. Estes eventos podem ser intensos. Se, em algum momento, quiseres sair, é só dizeres. Chegaram ao grande salão de baile do Laurel Vodotel, recebidos por um frenesim de flashes e carros de luxo que chegavam à entrada. Uma multidão de doadores polidos e figuras da alta sociedade fluía para dentro. Nathalie manteve-se perto de Damian, sentindo um alívio quando finalmente entraram no espaço elegantemente decorado. Candelabros de cristal brilhavam no teto, e empregados moviam-se com graça, equilibrando bandejas de flutes de champanhe. Quase de imediato, uma mulher imponente, de cabelo ruivo, aproximou-se sorridente. Damian, querido, exclamou, beijando-lhe as duas faces. Que bom ver-te. E quem é esta mulher deslumbrante? Damian pousou a mão nas costas de Nathalie. Mônica, esta é Nathalie Carter, a minha namorada. Nathalie, esta é Mônica Herrera, está no conselho da Global Arts Foundation. Os olhos de Mônica iluminaram-se. Prazer em conhecê-la, minha querida. O Damian falou-me de si. É a arquiteta, não é? Que maravilha! Temos de falar sobre o novo centro cultural que estamos a desenvolver em Berkeley. Trocaram cumprimentos, e embora Nathalie sorrisse com delicadeza, sentia-se ligeiramente sobrecarregada pela energia de Mônica. Mais pessoas juntaram-se rapidamente, e as conversas seguiram um padrão previsível, apresentações cordiais, curiosidade moderada sobre o passado de Nathalie, e depois uma rápida mudança para causas filantrópicas ou negócios. Percebeu rapidamente que muitos daqueles convidados viviam num mundo muito distante do seu, um mundo onde alianças se formavam em galas de caridade e doações de 7 dígitos. À meio da noite, Nathalie afastou-se para um canto mais calmo, para admirar uma exposição sobre o trabalho da fundação, fotografias de hospitais construídos em regiões carenciadas, bolsas de estudo de arte atribuídas a jovens talentos e projetos de restauração ambiental que atravessavam continentes. Estava a ler tranquilamente uma placa sobre um esforço de conservação de vida selvagem em África quando uma voz masculina e vagamente familiar a surpreendeu por trás. Nathalie Carter, és tu? Virou-se e gelou. Era David Russell, um velho conhecido de Brandon e alguém com quem ele costumava reunir-se para falar de empreendimentos imobiliários. Os olhos de David arregalaram-se em reconhecimento. Quase não acreditei. Como estás? Nathalie forçou um sorriso educado. Estou bem, David. Não esperava vê-lo aqui. A sua voz era calma, mas uma velha tensão começou a apertar-lhe o peito ponto daquela espécie de tensão que vinha de estar demasiado perto de fantasmas antigos. Sou patrocinador, respondeu ele, rodando o vinho no copo. É sempre bom para os negócios doar para causas dignas, não é? Deu um sorriso que não chegou aos olhos, o tipo de sorriso que dizia estou aqui para ser visto, não para sentir. Na verdade, tem uma mesa ao lado, do Brandon Walsh, na festa de noivado.
Estás a pensar ir? Nathalie sentiu a postura enrijecer num reflexo. A coluna endireitou-se, a respiração suspendeu-se. A menção ao nome de Brandon ainda vinha acompanhada de estática. Ainda decidir, disse com cuidado. David soltou uma risada baixa. Devias ir. O Brandon tem andado a gabar-se sem parar da nova noiva. Qualquer coisa sobre as ligações do pai dela a Washington. Está definitivamente em alta. Pode valer a pena veres o que estás a perder. Um lampejo de irritação percorreu por baixo, algo mais cortante, nojo, talvez, pela facilidade com que Brandon transformava relações em estratégias de negócios. Acredita, não estou a perder nada, respondeu friamente. Além disso, estou aqui com outra pessoa. Olhou à volta, esperando que Damian aparecesse para lhe dar uma saída. Não queria parecer que precisava de ser resgatada, mas, só desta vez, não se importaria com a interrupção. David percebeu a dica. Está bem, deixo-te, disse, piscando-lhe o olho, subtil e presunçoso, antes de se afastar como uma sombra que já tinha ficado demasiado tempo. Afastou-se com o copo de vinho na mão, deixando atrás um sabor amargo, recordações de uma vida que ela já não queria. Nathalie soltou o ar e apoiou-se na estrutura da exposição, tentando recompor-se. Uma pintura de uma paisagem urbana fragmentada erguia-se atrás dela, demasiado metafórica para ser confortável. De repente, uma mão quente tocou-lhe o ombro. Virou-se. Damian estava ali, preocupação nos olhos. Um alívio espalhou-se por ela como luz do sol a romper o nevoeiro. Está tudo bem? Nathalie acenou, forçando um pequeno sorriso. Sim, apenas alguém do meu passado. Queremos apanhar um pouco de ar? Por favor. Ele conduziu-a até um terraço com vista para o horizonte cintilante. A brisa fresca da noite acariciou-lhe as faces. Ela fechou os olhos por um momento, ganhando firmeza, confortada pela presença dele atrás de si. Nathalie, disse Damian, em voz baixa, sei que encontrar pessoas do teu passado pode agitar coisas que preferias deixar para trás. Mas espero que saibas que estou aqui para ti. Ela virou-se para o encarar, as lágrimas ameaçando surgir. Não era apenas David, era toda a história emaranhada que ameaçava vir à tona. Obrigada, sussurrou. Estou bem, só que, às vezes é difícil. A festa de noivado do Brandon é daqui a poucos dias e acho que ainda estou a lidar com a forma como ele costumava rebaixar-me. Não quero ser aquela mulher que não consegue seguir em frente. Odiava como a voz lhe tremeu na última palavra, mas soou-lhe honesta. Damian estendeu a mão e afastou suavemente uma madeixa do rosto dela. Não és essa mulher, disse, suavemente. Mas se sentires que precisas de ir a essa festa para teres encerramento, eu vou contigo. Uma pequena centelha de gratidão acendeu-se no peito dela e, com ela, a percepção de que aquilo não era apenas sobre o passado, era sobre reclamar o seu lugar no próprio futuro. Agradeço, murmurou, aproximando-se e encostando a cabeça ao ombro dele. Nathalie cumprimentou calorosamente, estendendo a mão. Fico tão feliz que tenhas vindo. O Brandon disse que se tinham cruzado recentemente. Nathalie apertou-lhe a mão, reparando no enorme diamante no anel. Obrigada pelo convite, respondeu, com um sorriso cuidadosamente polido. Damian, disse Brandon, limpando a garganta e acenando com a cabeça. É bom vê-lo novamente, respondeu Damian, com calma e graça. Igualmente. Parabéns pelo noivado. Seguiu-se uma pausa constrangedora, antes de Vanessa tocar levemente no braço de Brandon e os afastar para cumprimentarem outros convidados. Nathalie soltou o ar e olhou para Damian com uma gratidão silenciosa. Bem, não foi assim tão mal, murmurou, embora o coração ainda lhe batesse depressa. Foram avançando pelo salão de baile, experimentando canapés e conversando com alguns conhecidos. A Mamira estava lá também, com o namorado, e acenou a Nathalie para que se juntasse a eles num canto. Trocaram algumas palavras, enquanto a Mamira lançava comentários irônicos sobre a decoração extravagante de Brandon. Mas, por baixo das gargalhadas, havia uma corrente subtil de tensão a atravessar a noite. À distância, observaram Brandon e Vanessa dominar o centro da sala. Vanessa exalava sofisticação calma em cada gesto e olhar. Brandon, por sua vez, parecia orgulhoso, quase presunçoso, enquanto apresentava figuras influentes da sala. À meio da noite, um silêncio caiu sobre o salão. Brandon subiu ao microfone e bateu nele 2 vezes. Boa noite a todos, disse, a voz ecoando. A Vanessa e eu queremos agradecer-vos por estarem aqui hoje para celebrar o nosso noivado.
Estamos entusiasmados por partilhar a nossa felicidade com tantos de vós. O sorriso estava ensaiado, o tom, apenas humilde o suficiente para soar convincente. Um aplauso polido percorreu a sala. Vanessa pegou no microfone, o sorriso impecável. Não podia estar mais grata por ter o Brandon ao meu lado. Esperamos ansiosos por muitos marcos juntos e estamos comovidos por ter amigos e família aqui a apoiar-nos. Obrigada! A entrega foi perfeita, mas Nathalie reparou na forma como os dedos de Vanessa apertaram brevemente o microfone, o sorriso mantido um segundo além do necessário. Mais aplausos, igualmente polidos. Brandon entregou o microfone à banda, que iniciou uma melodia animada. As conversas retomaram-se, e empregados surgiram com flutes de champanhe fresco. Damian inclinou-se para Nathalie, com um sorriso discreto. Portaste-te como uma rainha, murmurou, a voz envolvendo-a como um manto protetor no meio da tempestade. Ela soltou um longo suspiro, só então percebendo que o tinha estado a prender. Acho que já tem encerramento suficiente, disse, em voz baixa. Podemos sair em breve. O peso da sala, os olhares, as máscaras cuidadosamente construídas, tudo começava a sufocá-la. Mas, antes que pudessem mover-se, uma voz cortou atrás deles, com ironia. A sair tão cedo? Ainda não foram felicitar devidamente o casal. Nathalie virou-se. Era Patricia Walsh, a mãe de Brandon, uma mulher conhecida pelo amor às pérolas e pelo julgamento subtilmente afiado. Em tempos, Patricia tinha adorado Nathalie. Isso mudou após o divórcio, quando aparentemente decidirá que tudo fora culpa dela. O sorriso nos lábios de Patricia era treinado, mas os olhos tinham lâminas. Olá, Patricia, disse Nathalie, mantendo a voz controlada. Endireitou os ombros, recusando-se a vacilar. Os olhos de Patricia desviaram-se para Damian, avaliando com ceticismo aberto, mais exame do que curiosidade. E quem é este cavalheiro? Perguntou. Antes que Nathalie pudesse responder, Damian sorriu com educação. O meu nome é Damian Vestuou, senhora. Estou aqui com a Nathalie. O olhar de Patricia estreitou-se, como se calculasse mentalmente o valor dele. Os dedos mexeram-se ligeiramente em torno da clute, denunciando um lampejo de reconhecimento. Parece-me familiar. Já nos encontramos? Damian manteve-se composto. Não tenho a certeza, respondeu, de forma equilibrada. Talvez num gala de caridade. Houve uma mudança quase imperceptível na postura dele, subtil, mas alerta. Deve ser isso, disse Patricia, com um fungar. Mas a expressão não suavizou, se algo, ficou mais curiosa. Virou-se de novo para Nathalie. Suponho que seja bom ter seguido em frente, embora alguns de nós ainda se perguntem se alguma vez valorizaste verdadeiramente o que o Brandon trouxe para a tua vida. O maxilar de Damian apertou-se ligeiramente, mas ele manteve-se em silêncio, deixando Nathalie responder. Uma tempestade silenciosa agitava-se nos olhos dele, mas as mãos permaneciam calmas ao lado do corpo. Com todo respeito, disse Nathalie, de forma serena, isso já não é da sua conta. Desejo tudo de bom ao Brandon e à Vanessa. A voz era uniforme, mas por baixo havia uma lâmina de aço. Os lábios de Patricia afinaram-se. Bem, aproveitem a festa. Deu meia volta e afastou-se, deixando atrás de si tensão, como perfume caro. E, por um instante, Nathalie quase conseguiu ouvir o eco da mulher que já tinha sido, desesperada pela aprovação de Patricia. Essa mulher estava morta. Damian pousou a mão nas costas de Nathalie. Estás bem? Estou, disse, baixinho. Vamos apanhar ar. Saíram para um pequeno terraço com vista para a cidade cintilante abaixo. As luzes, a música e o suave murmúrio das conversas lá dentro tornaram-se pano de fundo. Nathalie finalmente expirou, libertando um fôlego que parecia preso no peito a noite inteira. A tensão entre as omoplatas afrouxou, até que a próxima tempestade a encontrasse. Aquela mulher sempre me fez sentir inadequada, murmurou. A admissão pesou-lhe na língua, uma verdade que não pronunciava em voz alta há anos. Damian acariciou-lhe o ombro com suavidade. Estás muito longe de ser inadequada. Tenho orgulho de ti por te manteres firme. As palavras eram simples, mas a sinceridade nelas fez-lhe apertar a garganta. Uma rajada de vento despenteou-lhe o cabelo. Nathalie virou-se para ele, prestes a agradecê-lo de novo, quando um turbilhão de vozes e um burburinho crescente vindo de dentro do salão chamou a sua atenção. Trocaram um olhar e entraram rapidamente. A mudança de energia foi imediata. Algo tinha mudado, aberto uma fenda.
Na frente da sala, Brandon estava de novo ao microfone, Vanessa ao lado dele. Mas, desta vez, nenhum dos dois parecia celebratório. Estavam perturbados, a postura treinada tinha se partido sob pressão, e a sala sentia-o. Por favor, mantenham a calma, disse Brandon, a voz tensa e controlada, ecoando pelas colunas. O ambiente vibrava de confusão. Convidados mexiam-se desconfortáveis. O zumbido de inquietação crescia a cada segundo. Nathalie viu um segurança corpulento atravessar a multidão em direção a eles. O pulso acelerou-lhe, um medo reflexo enrolando-se-lhe no estômago como fumo. Com licença, Sr. Westwall, disse o segurança, os olhos alternar entre Damian e Brandon no microfone. Pode acompanhar-me, por favor? O coração de Nathalie afundou-se. Segurou no braço de Damian. O que é que se passa? O segurança parecia desconfortável. Recebemos uma denúncia de que alguém poderia estar aqui sob falsos pretextos. Não parecia convencido, mas o protocolo tinha se sobreposto à cortesia. Um silêncio caiu sobre a sala. Cabeças viraram-se. Murmúrios espalharam-se como fogo. Telemóveis já estavam erguidos, alguns a filmar, outros a enviar mensagens. Um escândalo estava a nascer em tempo real. Brandon voltou a pegar no microfone. A insinuação pairava no ar como uma nódoa. Vanessa avançou para o microfone, visivelmente nervosa. Brandon, não precisamos de transformar isto numa cena, disse, com voz baixa mas tensa, traindo embaraço e medo de perder o controlo. Damian ergueu as mãos num gesto calmo. Está tudo bem, disse, de forma serena, dirigindo-se ao segurança. Não me importo de esclarecer quem sou. Virou-se para a sala, percorrendo a multidão com o olhar. Alguns olhavam com suspeita, outros com divertimento disfarçado. Poucos se atreviam a piscar os olhos. Mas gostava de saber quem está por detrás desta denúncia. As pessoas cochichavam. O ar estalava com especulação. Nathalie olhou fixamente para Brandon, a suspeita crescer. Teria ele orquestrado aquilo? Brandon parecia confuso, incerto. Mas, ali perto, Patrícia observava com um ar de satisfação. A expressão dela dizia o que o filho não verbalizava. Está a punição por saíres do teu lugar. Do canto mais distante do salão, uma voz cortou a tensão. Fui eu que fiz a chamada. Todas as cabeças se viraram. Um homem mais velho, bem vestido, avançou. Alguém que Nathalie reconheceu de imediato. Gerald Preston, o pai de Vanessa. Ele entrou no centro da sala, fixando Damian com um olhar frio e avaliador. O silêncio adensou-se, pesado com o cheiro do poder usado como uma lâmina. Ouvi rumores sobre si, Sr. Westwall, disse, num tom seco e firme. Rumores de que afirma ser rico e filantropo, mas ninguém parece conseguir verificar a origem da sua fortuna. Olhou à volta. Não podemos permitir qualquer um nestes círculos. E, assim, o convite transformou-se numa inquisição. A indignação borbulhou nas veias de Nathalie. Ele não é qualquer um, ele é. Damian apertou-lhe a mão suavemente, sinalizando para manter a calma. Virou-se para Gerald Preston com uma compostura notável. O senhor tem razão. Normalmente, mantenho discrição sobre as minhas finanças, disse Damian, estável. Mas posso garantir que estou mais do que qualificado para estar aqui esta noite. Se preferir, podemos sair e verificar tudo o que for necessário. Seguiu-se um silêncio tenso. Brandon pigarreou, sem saber o que fazer. Vanessa estava horrorizada, visivelmente envergonhada com o comportamento do pai. O segurança permaneceu à espera de instruções. Sem perder o ritmo, Damian tirou um cartão de visita do bolso interior do casaco e entregou ao segurança. Se ligar para este número, disse, com frieza controlada, o meu escritório confirmará a minha identidade. Sou investidor principal na Arquitec, entre outros empreendimentos. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Arquitec era um nome enorme na indústria tecnológica. O reconhecimento espalhou-se rapidamente. O rosto de Gerald perdeu cor quando arrancou o cartão da mão do segurança e leu. A expressão de Brandon oscilou entre confusão e inveja. O pai de Vanessa soltou um suspiro brusco, percebendo que tinha cometido um erro grave ao questionar Damian publicamente. O segurança falou baixo para o auricular e, momentos depois, acenou. Está confirmado, senhor. As minhas desculpas, Sr. Westwall. Afasta-se, deixando Damian livre de qualquer restrição. Um silêncio desconfortável instalou-se na sala. Damian virou-se para Brandon e Vanessa, a voz equilibrada mas firme.
Parabéns novamente pelo vosso noivado, disse. Mas penso que vamos embora. E, com isso, pegou no braço de Nathalie e conduziu-a até a saída. Amamira seguia atrás, murmurando sobre o absurdo da cena que acabavam de viver. No átrio do hotel, as emoções de Nathalie transbordaram. Não acredito que tentaram expulsar-te como se fosses um impostor, disse, contendo lágrimas de fúria. A expressão de Damián suavizou-se. Já lidei com pior. Vamos só para casa. Ao saírem para a noite, uma verdade queimava na mente de Nathalie. Brandon e Vanessa não tinham apenas tentado humilhá-la, tinham tentado desacreditar Damián em público. As luvas estavam agora fora. O próximo encontro não seria apenas constrangedor, seria explosivo. Na manhã seguinte à desastrosa soirée, as redes sociais explodiram em especulação. A notícia espalhou-se como fogo, o confronto no Four Seasons. Blogs e tabloides sociais correram com títulos como bilionário chamado a atenção em festa da elite, identidade questionada. Investidor confundido com intruso em evento exclusivo. Pai da noiva provoca confronto em luxuosa festa de noivado. Essas eram apenas algumas das manchetes a circular quando Nathalie acordou com uma enxurrada de mensagens de Amamira, detalhando com deleite as repercussões online. Capturas de ecrã, vídeos, tópicos com hashtags como hashtag Partigate e hashtag VestoMystery. A internet estava a banquetear-se. Até Brandon lhe tinha ligado, tarde na noite, deixando um voicemail que ela não tinha intenção de retornar. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto. Ela carregou no play. Nathalie, olha, lamento o que aconteceu esta noite. Não fazia ideia de que o pai da Vanessa iria reagir assim. Talvez possamos falar em breve, esclarecer as coisas. Diz-me qualquer coisa. Apagou a mensagem sem hesitar, irritada, mas estranhamente satisfeita. O som da voz dele, outrora tão familiar, agora parecia uma relíquia de outra vida, uma que ela não queria reabrir. Pelo menos, agora, a identidade de Damián já não era um mistério para ninguém. Ele não era apenas o homem calmo e reservado ao seu lado, era agora reconhecido como uma figura poderosa em círculos de elite. E tinha lidado com o caos com a mesma força tranquila de sempre. Não vacilou. Não perdeu o controlo. Essa contenção, essa graça sob pressão, dizia mais do que qualquer manchete. Nessa manhã, ele convidou Nathalie para pequeno almoço na Penthouse. Entre croissants amanteigados e café forte, reviveram todo o evento, o tom dele tingido de leve divertimento. Acho que os Preston pensam que sou um vigarista que se infiltrou na alta sociedade, disse, abanando a cabeça com um sorriso seco. Não é a primeira vez que alguém duvida das minhas intenções, acrescentou. Mas Nathalie conseguiu ouvir o cansaço por baixo do humor, a ferida de ser questionado, não pelo que fez, mas pelo que representava. Ela franziu o sobrolho sobre a borda da caneca. Não é justo. Fizeste tanto bem. Não devias ter de estar sempre a provar o teu valor. A voz dela endureceu, protetora. Odiava que o mundo exigisse credenciais para a decência. Ele encolheu os ombros. O dinheiro complica as coisas. As pessoas veem uma fortuna e ou querem algo de ti ou assumem que estás a esconder alguma coisa. O olhar dele desviou-se para a janela, procurando talvez uma versão de si mesmo que já não existia. Estendeu a mão sobre a pequena mesa de café na sala da Penthouse, roçando o polegar nos nós dos dedos dela. É por isso que não falo muito sobre isso. Mas não quero que fiques apanhada no fogo cruzado. Nathalie abanou a cabeça, entrelaçando os dedos com os dele. Tenho orgulho em quem tu és, Damián. Se alguém tiver um problema com isso, o problema é deles. As palavras saíram firmes, inabaláveis, porque ela queria dizer cada uma delas. Um brilho suave iluminou a expressão dele. Inclinou-se e pousou um beijo demorado na testa dela, como se tentasse dizer o que as palavras ainda não ousavam. Nesse momento, o telefone dele vibrou na mesa. Ele olhou para o ecrã, franzindo o sobrolho. Está tudo bem? Perguntou Nathalie, um leve aperto no estômago, já a pressentir uma mudança. Ele suspirou. Algo urgente numa das empresas. Um negócio de aquisição está com problema. Posso ter de voar para São Francisco amanhã. Desculpa a altura. Odeio sair agora, especialmente depois de tudo que aconteceu. Nathalie ofereceu um sorriso reconfortante. Não te preocupes. Vai tratar dos teus assuntos. Eu fico bem. Passaram o resto do dia juntos, a passear pelo parque e a visitar uma exposição de arte local, escolhendo ignorar a tempestade mediática que os rodeava.
Na presença de Damian, Nathalie sentia uma calma profunda, como se juntos pudessem resistir a qualquer coisa. Mas, por baixo da serenidade exterior, uma suspeita teimava em ferver. Brandon nunca tinha gostado de ser ofuscado. Ele vivia do controlo e odiava parecer fraco ou inferior. Agora que a identidade e a riqueza de Damian eram conhecimento público, Nathalie suspeitava que Brandon veria como uma ameaça. E, quando Brandon se sentia ameaçado, problemas tendiam a surgir. A intuição dela provou-se certa. Nessa tarde, quando estava prestes a regressar ao apartamento, o telefone vibrou. Um número desconhecido apareceu no ecrã. Hesitou, depois atendeu. Nathalie, sou a Vanessa. A voz tremia, composta mas à beira de se desfazer. Podemos encontrar-nos? Eu preciso de falar contigo sobre o Brandon. O pulso de Nathalie acelerou. Vanessa? Por que é que ela ligaria? Parte de Nathalie preparou-se para algum tipo de armadilha ou confronto, talvez até uma acusação de que tinha roubado as atenções na soirée de noivado. Mas a hesitação na voz de Vanessa não era agressiva, era frágil. A curiosidade venceu. Concordaram em encontrar-se no dia seguinte, num café de chá tranquilo. Quando desligou, Nathalie ficou imóvel por um momento, o estômago a contorcer-se. Vanessa não soara presunçosa ou encenada, soara quase desesperada. Talvez a fachada perfeita do noivado de Brandon e Vanessa já começasse a rachar. E, se assim fosse, que segredos estariam prestes a vir à tona? No dia seguinte, céus cinzentos pairavam sobre a cidade quando Nathalie entrou no Marlo's Tea House, em Midtown, um local acolhedor, conhecido pelas misturas de chá granel e pelo ambiente sereno. Instalou-se num banco de canto, varrendo o espaço suavemente iluminado com o olhar. Pouco depois, Vanessa chegou, vestindo um sobretudo preto sobre uma blusa creme. A postura era rígida e, ao tirar o casaco, as mãos tremiam ligeiramente. Obrigada por te encontrares comigo, disse Vanessa, em voz baixa, sentando-se à frente dela. Nathalie estudou-lhe o rosto. Havia sombra subtis sob os olhos, nada a ver com a noiva radiante da festa de noivado. Sem problema, respondeu Nathalie, com suavidade. O que se passa? Um empregado aproximou-se. Vanessa pediu chá de camomila. Nathalie, Earl Grey. Sentaram-se num silêncio desconfortável até o empregado se afastar. Vanessa pigarreou. Sei que isto pode soar estranho, mas não tenho muitas pessoas com quem possa falar sobre o Brandon. Hesitou, baixando os olhos para a mesa. Ele nunca fala muito sobre ti, mas fiz alguma pesquisa. Sei como vosso casamento acabou, abrupto, doloroso. O estômago de Nathalie contraiu-se. O que queres saber? Perguntou. Vanessa entrelaçou os dedos com força, os nós a ficarem brancos, como se preparasse contra os próprios pensamentos. Ele é sempre assim, controlador? Hesitou, depois continuou, a voz baixa mas com uma ponta de frustração. Já tinha visto indícios antes, mas, ontem à noite, a forma como lidou com o fiasco com teu namorado, ele ficou furioso, não porque o meu pai tenha envergonhado Damian, mas porque se sentiu ofuscado. Tivemos uma discussão enorme depois. O lábio tremeu por um segundo, antes de ela se recompor. Nathalie estudou-lhe o rosto, ponderando quão honesta devia ser. Reconhecia aquele olhar assombrado, ela própria já o tinha visto no espelho. Não havia sentido em dourar a pílula. O Brandon tem necessidade de ganhar, começou, em voz suave. No nosso casamento, tudo se transformava numa competição. Não começou assim. Na faculdade, ele era ambicioso, mas bondoso. Com o tempo, porém, a ambição passou a ser tudo. Definia expectativas impossivelmente altas, e se eu não as cumprisse, destruía-me. A voz dela endureceu, não de raiva, mas com a memória de ser lentamente desgastada. Ele nunca me viu como igual. Era sempre sobre ele. Os olhos de Vanessa brilharam com lágrimas que se recusavam a cair. Estou a começar a ver isso também. Depois de ontem à noite, ele andou pela Penthouse a gritar que nunca permitiria que um ninguém o superasse. Eu disse-lhe que o Damian não era ninguém e ele perdeu a cabeça. Olhou para as mãos, a voz a tremer. Tenho dinheiro, ligações, mas o Brandon quer mais do que isso. Quer que eu o ajude a subir. As palavras dela quebraram sob o peso da própria percepção, como se as estivesse a ouvir pela primeira vez. Nathalie sentiu uma pontada de empatia, apesar de tudo o que ele lhe tinha feito. Lembrou-se de como ele podia ser carismático, persuasivo, de como era fácil deixar-se levar pelos seus sonhos grandiosos, até perceber que a fundação era feita de si mesma.
Então por que é que me contactaste? Perguntou Nathalie, com suavidade. Vanessa hesitou, olhando à volta, como se verificasse se havia alguém a escutar. Mesmo ali, num recanto tranquilo, cercada pelo tilintar das chávenas e pela luz morna, parecia perseguida. Porque não sei se consigo avançar com este noivado. E preciso de saber se o Brandon alguma vez fez algo questionável, financeiramente ou de outra forma. Engoliu em seco. O meu pai está a pressionar-me para avançar com o casamento, mas tenho medo. A voz mal passou dos lábios, mas o medo tem som, e Nathalie ouviu-o alto e claro. A mente dela recuou às discussões sobre dinheiro no casamento. Lembrou-se de Brandon tentar convencê-la a usar as suas poupanças pessoais para financiar um dos seus negócios arriscados. Quando ela recusou, chamou-lhe míope e insensível. E esse foi apenas o início. Depois, todos os desacordos tinham um preço. Mas, ilegal? Perguntou Vanessa. Que eu saiba, não, respondeu Nathalie, cautelosa. Nunca vi provas de que tenha quebrado a lei, mas manipula situações para servir os próprios interesses, normalmente à custa de outra pessoa. Vi um misto de alívio e inquietação passar pelos olhos de Vanessa. Confirmação nunca é limpa. Entendo, murmurou Vanessa. Os chás chegaram. Vanessa mexeu o dela, distraída. Ele está a pressionar-me para assinar um pré-acordo, um que o favorece imenso. Tem a ver com futuros lucros ligados aos investimentos do meu pai. As sobrancelhas de Nathalie ergueram-se. Isso é um sinal de alerta enorme. Eu sei, sussurrou Vanessa, as lágrimas a ameaçarem cair. Quer que eu assine antes mesmo de marcarmos a data do casamento. O meu pai acha que é bom negócio, mas eu não me sinto confortável. E, depois de ontem à noite, a forma como ele falou do Damian, percebi que nem conheço o homem com quem estou noiva. Uma onda de simpatia percorreu Nathalie. Por mais raiva que tivesse de Brandon, não podia negar que Vanessa estava presa numa situação tóxica. Tens todo o direito de ser cautelosa, disse Nathalie, com delicadeza. Ouve, se alguma vez precisares de falar ou de um lugar para pensar, podes contar comigo. Não sou tua inimiga. O Brandon é o meu passado. Vanessa baixou a cabeça. Obrigada, agradeço muito. Beberam o chá em silêncio. Após alguns minutos, Vanessa voltou a falar. Vou falar com ele. Quero confrontar o Brandon sobre adiar o casamento, pelo menos até me sentir mais segura com tudo. Mas não sei como ele vai reagir. A mente de Nathalie encheu-se de memórias da volatilidade de Brandon, de como o charme podia transformar-se em fúria quando se sentia desafiado. Seja o que for que decidas, sê cuidadosa, disse, firme. O Brandon pode ser vingativo, especialmente se sentir encurralado. Mantém o teu sistema de apoio por perto. Vanessa acenou, piscando para conter as lágrimas. Vou manter. E, Nathalie, sobre o que aconteceu na festa, lamento a forma como meu pai tratou Damian. Ele acha sempre que toda a gente quer explorar-nos, mas estava errado. Foi completamente desnecessário. Nathalie esboçou um pequeno sorriso gentil. Aceito o pedido de desculpas. Saíram do café. As nuvens pesavam sobre elas. Vanessa afastou-se, os ombros encolhidos contra o vento. Nathalie ficou parada, a vê-la desaparecer rua abaixo, o coração no emaranhado de emoções. Pena por Vanessa, repulsa por Brandon e um pequeno alívio por ter escapado daquele mundo. Mas algo no seu íntimo dizia-lhe que aquela conversa não era o fim, era o início de algo perigoso. Quando encurralado, Brandon podia ser impiedoso. E, se Vanessa realmente escolhesse enfrentá-lo, poderia revelar um lado dele que Nathalie conhecia bem, o lado que nunca perdoava nem esquecia. Na manhã seguinte, Nathalie acordou com uma enxurrada de mensagens frenéticas de Amamira. Ainda meio adormecida, pegou no comando e ligou a televisão. Um break news atravessava o ecrã. Brandon Walsh sob investigação por fraude. Dias depois da pomposa festa de noivado, Brandon era agora alvo de um inquérito de alto perfil sobre alegados crimes financeiros. Repórteres afirmavam que tinha falsificado registros numa fusão empresarial, explorando as ligações da família da noiva para benefício próprio. Nathalie ficou a olhar para a notícia, uma tempestade de emoções a revolver-se dentro dela, choque, sensação de justiça, e uma estranha tristeza residual por um homem que um dia amara. As manchetes eram brutais, o rosto dele espalhado por todos os meios. A queda não era apenas pública, era cinematográfica. O telefone voltou a tocar, Amamira, ofegante com novidades. Está em todo lado. Ele está tóxico agora.
Investidores estão a abandonar o barco. O pai da Vanessa, o Gerald Preston, retirou todo o apoio. E houve isto. Dizem que a própria Vanessa entregou provas aos investigadores. Ela traiu-o. O tom dela oscilava entre choque e admiração. Enquanto Nathalie tentava processar tudo, outra chamada chegou, número desconhecido. Atendeu, já com o coração acelerado, um frio rastejando-lhe pelo corpo. Nathalie, a voz inconfundível de Brandon, crua, trêmula, desesperada. Estou sem opções. Congelaram as minhas contas. A Vanessa foi-se embora. Tens de me ajudar. A voz dele quebrou a meio. Por um momento, não soava o homem confiante de outrora, soava alguém que via o seu reino arder. As palavras saíam como uma avalanche, carregadas de pânico e descrença. Podia quase ouvi-lo andar de um lado para o outro, papéis a mexer, passos apressados, ecos ocos no fundo, o caos a desenrolar-se em tempo real. Brandon, disse ela, com cuidado, já não sou tua mulher. E os teus problemas não são meus. Se falsificaste documentos ou enganaste investidores, isso é contigo. Ele soltou uma gargalhada áspera, amarga. Toda a gente acha que sabe mais. Essas pessoas da alta sociedade só se importam em ganhar. Eu joguei segundo as regras deles e agora sou o vilão. Até tu me estás a abandonar. Lá estava, outra vez, a voz de vitimização disfarçada de direito adquirido. O tom tornou-se agudo, acusador. Achas que o Damian e os bilhões dele vão estar sempre aí para limpar as tuas asneiras? O veneno nas palavras surpreendeu-a, não por magoar, mas por já não ter poder. Nathalie manteve a postura. A minha vida já não está ligada à tua, Brandon. Nunca mais me ligues. A mão tremeu ligeiramente ao desligar, não de medo, mas de libertação. A linha morreu. Nathalie ficou ali sentada, abalada, mas estranhamente livre. O silêncio que se seguiu não era vazio, era paz. Nesse momento, percebeu algo. A queda de Brandon não era responsabilidade dela. A sua ruína trouxera-lhe algo que nem sabia que estava à espera: encerramento. Ele já não era um fantasma do passado, era apenas um aviso, um exemplo de ambição descontrolada. E ela tinha terminado de carregar o peso dos fracassos dele. 2 dias depois, Damian regressou da viagem de negócios a São Francisco. Quando as portas do elevador se abriram para Penthouse e ela o viu entrar, o alívio varreu-a como uma onda. A mala caiu-lhe da mão enquanto atravessava a sala e se atirava para os braços dele. Ele abraçou-a, acariciando-lhe o cabelo. Tive saudades tuas, murmurou. Ela conduziu até o sofá, ainda de mãos dadas. Damian, começou, suavemente. Enquanto estiveste fora, o mundo do Brandon desabou. E contou-lhe tudo, ele está a ser investigado. A Vanessa cancelou o noivado e ele tem me ligado a implorar por ajuda. A testa de Damian franziu-se de preocupação. Ele ligou-te diretamente? Ela acenou. Quer dinheiro para um advogado melhor. Eu disse que não. Soube-me cruel, mas não posso deixá-lo arrastar-me de volta para o caos dele. Damian expirou, o alívio evidente na expressão. Tenho orgulho em ti por definires limites. Estendeu-lhe a mão. Se alguma vez te sentires ameaçada, farei o que for preciso para te proteger. Passaram as horas seguintes a pôr a conversa em dia, falando sobre o turbilhão de dramas legais e a cobertura implacável dos mídia. Até os tabloides tinham tomado interesse, traçando contrastes entre a influência silenciosa de Damian e o colapso público de Brandon. Nathalie detestava a bisbilhotice, mas Damian tranquilizou-a. Os rumores passam. Sempre passam. Nessa noite, participaram num leilão de arte beneficente em apoio a artistas locais. Ao entrarem na galeria moderna e elegante, as câmaras dispararam. Fotógrafos registravam imagens de Damian, agora plenamente reconhecido como um dos filantropos mais generosos da cidade. Nathalie enrijeceu por um instante sob a tensão, mas Damian inclinou-se com um sorriso. Relaxa. Estamos aqui por uma boa causa. Encorajada pelo calor dele, percorreu a galeria, admirando várias peças, até que parou diante de uma pintura arrojada, vibrante, cheia de vida e cor. Damian reparou. Silenciosamente, cobriu todos os lances de outros participantes, e mais tarde, ofereceu a obra a Nathalie, com um sorriso subtil e satisfeito. Depois, receberam um pequeno grupo na Penthouse de Damian, para celebrar tanto o novo contrato de design de Nathalie com a cadeia de hotéis boutique, como a nova e marcante adição ao seu portfólio.
A Mamira chegou cedo, abraçando Nathalie e mergulhando de imediato nas últimas novidades sobre a queda de Brandon, contratos cancelados, investidores furiosos a recuar. E, embora uma parte de Nathalie ainda sentisse um leve aperto de pena, outra parte sabia, sem sombra de dúvida, que tinha tomado a decisão certa ao afastar-se dele. Mais tarde, depois de os convidados partirem, Nathalie e Damian sentaram-se em silêncio na sala de estar suavemente iluminada. As luzes da cidade cintilavam através das janelas panorâmicas, refletindo-se na pintura recém-colocada na parede oposta. Com um copo de vinho na mão, Nathalie olhou para o horizonte, sentindo uma calma que não conhecia há anos. Tinham ficado para trás os dias de duvidar do próprio valor, de encolher sob os elogios enviesados de Brandon e as críticas incessantes. Virou-se para Damian, que a observava com aquela ternura silenciosa tão familiar. A força dela não era ruidosa. Não era vingativa. Era estável, intencional, livre. Reconstruiu a vida, não com barulho, mas com clareza. Não com vingança, mas com paz. E talvez essa seja a mensagem mais profunda de todas, querido leitor. A vida, como os estoicos lembram, nem sempre segue como desejamos. As pessoas vão desiludir-nos. Planos vão ruir. Mas nunca estamos impotentes. Todos os dias, temos a escolha: deixar que a dor nos defina ou usá-la como combustível para algo melhor. A história de Nathalie não é apenas sobre um amor perdido, é sobre o amor que encontrou dentro de si. É sobre escolher erguer-se, não porque o mundo facilitou, mas porque se recusou a permanecer quebrada. Não escolhemos as tempestades que chegam, mas escolhemos quem somos depois de elas passarem. Que hoje seja o dia em que deixas de procurar aprovação e passes a honrar a tua própria força. Se esta história tocou algo em ti, se viste um pedaço do teu próprio caminho refletido na jornada de Nathalie, será uma honra se carregares no gosto, partilhares com alguém que precise e subscreveres para mais histórias que vão além da superfície, histórias que nos lembram que não estamos sozinhos. Obrigado por estares aqui. Tu importas mais do que imaginas.